Oi, seja bem-vindo a este devocional. Eu convido você a ter um momento com Deus comigo. Abra sua Bíblia em Romanos, no capítulo 7, e nós vamos ler do versículo 21 ao 23, que nos diz assim: Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei que está nos meus membros. O nosso devocional de hoje vai falar sobre dependência. Paulo ele fala que nós temos entendimento e que o nosso homem interior ele deseja a vontade de Deus, ele deseja buscar a Deus, a nossa alma ela deseja buscar a Deus. Mas existe o nosso outro lado, que é o lado do pecado. É o lado que prefere o erro, é o lado que odeia a lei de Deus e é o lado que todos os dias nós devemos nos lembrar para que possamos nos arrepender dele. E aí acontece a guerra espiritual, a batalha espiritual. E se tem um tema que eu nunca vou cansar de me falar aqui é sobre batalha espiritual, é sobre guerra espiritual. Porque eu tenho para mim que a gente precisa lembrar todos os dias, a gente precisa lembrar diariamente, constantemente disso, para que a gente aprenda cada dia como nos livrarmos das ciladas do inimigo, como nos livrarmos do pecado e como nos arrependermos diante dele. Então por isso que é importante a gente sempre contextualizar e sempre deixar essa pauta em aberto nas nossas vidas, porque o pecado, ele todos os dias está presente. O pecado, ele todos os dias vai fazer parte da nossa caminhada. O pecado todos os dias vai bater a porta. E é nesse momento que nós precisamos estar preparados para enfrentar o pecado, para passar por cima dele e para não se render a ele. Mas eu parei para pensar que a gente nem sempre está preparado. A gente nem sempre está preparado para as coisas que acontecem nas nossas vidas. A gente nem sempre está preparado para as notícias que a gente recebe. A gente nem sempre está preparado para as guerras que a gente tem que enfrentar. Porque nós somos humanos. E o Senhor Jesus, ele nos dá entendimento, ele nos dá sabedoria, ele nos dá vigilância diante das situações e das provações que vêm na nossa vida. Mas nós nunca vamos estar 100% preparados. Porque no dia que a gente estiver preparado e já souber o que fazer diante da dificuldade, sem antes consultar a Deus, ele deixará de ser Deus. E aí que a dependência entra. Porque quando a gente decide fazer a vontade de Deus, quando a gente se derrama na presença de Deus, a gente diz: Senhor, eu quero fazer a tua vontade, eu quero fazer o teu querer. A gente está dizendo que a gente quer depender de Jesus. Mas a gente, para depender, a gente precisa deixar de lado o orgulho. A gente precisa deixar de lado o ego e a gente precisa deixar de lado a nossa própria vontade. Não é fácil. Por muito tempo eu orei e falei: Senhor, eu quero viver as coisas que o Senhor tem para mim. Eu quero viver, meu Pai, os planos que o Senhor tem para mim. Eu quero descobrir o que o Senhor tem para mim. Eu quero viver aquilo que o Senhor já me mostrou em sonhos, aquilo que o Senhor já me fez ver. Mas por que o Senhor não permite que isso aconteça agora? Porque eu não entendia que primeiro eu precisava depender de Jesus. Eu não podia viver a vontade dele sem antes depender dele. Porque se eu não esperar nele, como que eu vou fazer a vontade dele? Se eu não depender dele, como que eu vou fazer a obra dele? Se eu não depender inteiramente dele, como que eu vou passar por cima das dificuldades e eu vou vencer o pecado? Então é um caminho muito difícil, é uma coisa que a gente demora muito para entender e eu ainda estou entendendo, estou aprendendo. Eu sou uma aprendiz na mão do Senhor e eu creio que vai ser assim até o último dia da minha vida. Porque quando a gente pensa que a gente já aprendeu sobre Jesus, ele nos surpreende mais ainda com coisas que a gente nem espera e uma delas é a dependência. Então você vê a que ponto Paulo chegou. Ele chegou ao ponto de reconhecer que ele era um homem pecador e ele se considera um homem miserável. Ele tem o seu lado que ele quer a presença de Deus, que é o lado da sua alma, é o lado remido por Jesus Cristo, e ele tem o lado da carne, que quer se render à lei da carne, que quer se render aos prazeres da carne, que quer se render aos prazeres do mundo. E Paulo reconhece isso. Então a gente tem uma consciência que a gente está dependendo de Deus quando a gente reconhece quem a gente é.
Eu sempre digo que eu não sou uma pessoa digna do amor e da misericórdia de Jesus. Eu não sou uma pessoa digna de nada que eu tenho, de nada que eu vivo e de nada que o Senhor Jesus me deu, porque eu erro, eu viro as costas para Deus, eu questiono Deus e eu fico com raiva, eu peco. Então eu reconheço que tudo isso aqui que vocês veem em mim, que tudo isso aqui que eu tento mostrar para vocês todos os dias é o meu melhor lado, é o melhor lado que Cristo manifestou em mim, é o lado que Jesus vê em mim, é o lado que Cristo me mostra todos os dias. Mas existe um lado que eu não gosto, um lado que eu prefiro não mostrar para as pessoas e um lado que bate a minha porta todos os dias. É o meu lado que não quer depender de Deus, é o meu lado que não quer necessitar da presença de Deus, é o meu lado que não quer fazer a vontade de Deus, mas eu luto todos os dias, porque lembra que eu disse para vocês que a gente não pode se conformar, ou a gente se levanta e toma uma atitude, ou a gente se conforma, mas quando a gente se conforma, a gente está mostrando que a gente não depende de Deus, que a gente depende da nossa carne. Então talvez hoje seja a hora de você pensar se você tem dependido das coisas certas, se você tem se tornado dependente das coisas certas, se você tem se tornado dependente de Cristo ou dependente das suas vontades, dependente daquilo que a sua carne quer, dependente daquilo que você quer. Olha como é difícil, essa palavra dói. Talvez essa palavra esteja doendo em você e você se recuse a ouvir porque o seu ego ainda fala mais alto. O seu ego fala mais alto do que a sua alma, do que a presença do Espírito Santo. Lembra que eu disse para vocês que o Espírito Santo, ele gosta de um lugar só dele. Ele quer habitar num lugar só dele. E a gente só entrega esse lugar para ele quando a gente entende que a gente precisa se tornar dependente de Jesus. E se tornar dependente de Jesus não é uma tarefa fácil. Não é uma tarefa nem um pouco fácil, porque a gente não sabe o que vai vir amanhã. A gente não sabe o que vai vir depois. A gente não sabe o que a gente vai fazer depois. A gente não sabe o que a gente vai fazer daqui a 5 segundos, daqui a 1 hora, daqui a 2 horas, porque a gente depende de Jesus e a gente depende dele para sobreviver, a gente depende dele para acordar, a gente depende dele para dormir, a gente depende dele para fazer a vontade dele e a gente só reconhece isso quando a gente se entrega aos pés dele. E a gente libera um novo nível espiritual quando a gente começa a se entregar e depender inteiramente de Deus. Mas como eu disse para você, depender não é fácil. Você não vai orar e dizer, Senhor, eu quero depender de Ti, e amanhã você vai estar dependendo. O Senhor, Ele vai trazer situações para te fazer depender completamente dEle. E quando a gente se entrega a Cristo, eu acredito que 99% de nós está inteiramente dependente dEle. 1% é a nossa carne que ainda vive, que ainda bate a nossa porta todos os dias. E um dia eu parei e eu me perguntei, Senhor, o que eu vou fazer, meu Pai? O que eu vou dizer no meu devocional? O que eu vou fazer para enfrentar essa batalha? O que eu vou fazer, meu Pai, para não deixar minha carne prevalecer? Para lutar contra a minha mente e os meus pensamentos, Senhor? O que eu vou fazer? Porque o Senhor conhece as minhas guerras silenciosas. O Senhor conhece o que se passa no meu interior. E eu entendi que eu só tenho que depender de Jesus. E dependendo dele, eu não preciso me perguntar o que eu vou fazer amanhã, o que eu vou fazer depois de amanhã, o que eu vou dizer, porque ele é a minha boca, ele é as minhas palavras, ele é o meu motivo de estar aqui, ele é o meu motivo de estar vivendo, ele é o meu motivo de estar sobrevivendo nessa terra e nesse lugar. Eu conheço o lado ruim que existe em mim, eu conheço o lado pecaminoso que existe em mim, eu conheço o lado amargo que existe em mim, mas eu tento todos os dias vencer esse lado com a palavra de Jesus, dependendo de Jesus, e tem dias que não são fáceis, mas a gente precisa tomar uma atitude, porque a gente não foi chamado para depender do pecado, a gente não foi chamado para depender de outras coisas, a gente foi chamado para depender verdadeiramente de Jesus. E aí a gente precisa se levantar e a gente precisa orar e dizer, Senhor, hoje eu não sei como vai ser, mas eu dependo de Ti, eu dependo de Ti, porque se o Senhor não permitiu que o povo passasse fome, o Senhor proveu maná a eles, o Senhor também proverá maná a mim. O Senhor não permitiu que eles sentissem sede, o Senhor também proverá água para mim. O
Senhor não permitiu, meu Pai, que eles fossem mortos. O Senhor os deu vida e o Senhor dará vida a mim, Senhor. Isso é depender de Jesus. Depender de Jesus não é viver em um caminho incerto, é viver no caminho mais certo das nossas vidas, é tomar a decisão mais certa das nossas vidas, é seguir a trajetória mais certeira das nossas vidas. E é até engraçado de falar isso e é muito complexo, porque a gente conhece o nosso lado pecaminoso e a gente conhece o nosso lado que deseja o Espírito Santo de Deus, que deseja Jesus. E a gente precisa todos os dias nos levantarmos e dizermos: Senhor, que hoje eu dependa de Ti, dependa da Tua vontade, que hoje eu dependa do Teu querer e do que o Senhor quer para mim e não do que eu quero para mim. Depender de Cristo é a gente chegar até aqui, a gente levantar as nossas mãos e a gente dá glória a Ele, dá graças a Ele, porque Ele te trouxe aqui, porque você depende dEle. Depender do Senhor é a melhor coisa que a gente pode fazer na nossa vida. Porque quando a gente começa a viver por fé, a gente entende o que é depender, a gente entende o que é se derramar nos pés de Jesus e esperar a providência dEle. E é difícil porque nós somos humanos e todos os dias nós encontraremos pessoas, nós viveremos situações e nós viveremos momentos que muitas vezes nos farão questionar sobre essa dependência que nós não vemos, mas que cremos por fé. Mas é a fé que precisa prevalecer, é a confiança que precisa prevalecer, é a dependência que precisa prevalecer acima de tudo em Jesus. Eu te agradeço por ter ficado até aqui comigo neste devocional. Até a próxima.